Bom dia a todos e a todas. Estamos aí para mais uma live. Este ano agora é a nossa última live desse ano, né? Como tradicionalmente chega agora em dezembro, a gente vai falar de futuro, a gente vai falar de tendências. E a nossa live de hoje ela vai falar sobre a grande tendência para 2026, que é a gestão de riscos. Não poderia ser. Temos falado isso durante todo o ano, né? E acho que 2026 vai entrar um ano aí onde gestão de riscos, sem dúvida, vai estar no topo das preocupações, da agenda dos executivos, dos líderes, de todos os profissionais. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Essa live está sendo gravada, a gente vai publicar nos nossos canais no YouTube. Fiquem à vontade para interagir, enviando seus comentários, suas dúvidas, apontando tendências, caso a gente não aborde aqui, né? Coisas importantes para que a gente preste atenção em 2026, comentem, sugiram. E vamos, então, avançar nessa live. Lembrando, né, Giovana, colocar para vocês aí o link da minha newsletter, né? A gente tem, ao longo de todo ano, a gente tem falado aí uns artigos, praticamente um artigo por semana, que, de uma certa forma, aborda o tema de gestão de riscos, né? Novidades, tendências, atualidades no Brasil e no mundo, né? Principalmente nesse mundo das normas técnicas, né? O lançamento de normas, tivemos muitas novidades esse ano, então convido vocês aí a assinarem a newsletter, né, para que a gente esteja sempre em contato aí, trazendo para vocês as informações mais atualizadas. Mas nesta live sobre tendências para o ano 2026, né, eu quero falar especificamente sobre as tendências de gestão de riscos, né? Então, gestão de riscos como tendência para 2026 e tendências da gestão de riscos para esse próximo ano, né? O que a gente precisa estar ligado, o que exatamente deve vir por aí. E vale sempre a pena a gente reforçar, né? A gestão de riscos não é ter uma bola de cristal para tentar adivinhar o futuro, né? A gente não consegue adivinhar esse futuro, né? A gestão de riscos, conforme a definição da ISO 31000, risco é o efeito da incerteza nos objetivos. E no nosso dia a dia, a gente vive com as incertezas o tempo inteiro, né? E as nossas decisões, elas são baseadas nessas incertezas, decisões que afetam os nossos objetivos, né? Então, de um certo modo, a gente está preocupado com as ameaças pessoal de segurança, as vulnerabilidades, os pontos negativos, os prejuízos, mas também as oportunidades, né? A gente vai ver, em termos de tecnologia, muitas oportunidades que a gente tem pela frente, e gestão de riscos não é uma bola de cristal, né? A gente utiliza todo esse processo sistemático da gestão de risco para apoiar a tomada de decisão, para que a gente possa tomar melhores decisões, escolher melhor as decisões que precisamos priorizar e tomar, e quem sabe até justificar nossas decisões baseado nesses critérios da gestão de riscos. Porque risco faz parte do cotidiano de qualquer organização, né? Sem risco não há negócio, né? Tem uma frase famosa do Tom Sodestron, né, onde ele diz que um navio ancorado no porto, ele está seguro, mas ele não cumpre sua missão. Não é para isso que o navio foi feito. O navio precisa sair e realmente ele pode enfrentar aí no alto mar tormentas. E a gestão de riscos desde a sua nascença, né? A gente diz que nas embarcações o pessoal, as primeiras descobertas, as primeiras navegações, a gestão de riscos ela era intrínseca, né? Toda a questão da navegação astronômica, né? A questão dos mapas, né? Essas dificuldades, as incertezas, né? Quantas incertezas, e a gente tem o nosso barco a tocar, o barco da nossa vida, o barco da nossa empresa, e precisamos, então, desse apoio da gestão de riscos, porque ficar parado não é uma opção. Nós precisamos andar para frente, e é onde entra a nossa competência da gestão de riscos, né, que cada vez mais temos falado, não é mais uma competência de uma função específica, né, do gestor de segurança, o gestor de riscos, né, ou controles internos. Não. É uma competência individual onde cada líder, cada profissional, não importa a sua área de atuação, não importa seu nível, vai ser convocado cada vez mais a tomar decisões melhores, e decisões essas apoiadas na gestão de riscos, né? Então, é uma competência individual importante para esse ano de 2026, né? A gente precisa
estar ligado a isso, todos em todas as áreas, no setor jurídico. E, se não bastasse, né, a própria pressão regulatória, de uma certa forma, já nos empurra para isso, né? Então, são muitas leis e regulamentações em vários setores, setores de tribunais, né, legislações específicas, o setor financeiro, a área de seguro, a área de saúde, né? São todos setores extremamente influenciados por uma pressão regulatória, né? E os reguladores, de uma certa forma, com uma fome maior aí, né, de cada vez mais de impor, né, na verdade, todo um modelo de compliance baseado em gestão de riscos, né? Então, a tendência para 2026 não é que as regulamentações vão diminuir, né? Pelo contrário, a gente pode, na verdade, fazer uma projeção que cada vez mais a gente vai estar assistindo aí legislações. A gente já assiste na Europa, por exemplo, o DORA, né, que é uma regulamentação específica para resiliência digital. Nesse mundo digital, então, cada vez mais importante essa resiliência, né, lidando com essas incertezas, lidando com esses riscos emergentes, né, e as empresas precisam estar preparadas, ter seus planos de continuidade de negócio, e muitos deles, então, como a gente comentava em termos de pressão regulatória, serão cobrados cada vez mais aí pelas agências reguladoras. E não é que apenas o regulador é que vai impor essa pressão por implementar gestão de riscos. Pelo contrário, né, o risco regulatório ele realmente cresce, porque vão surgir mais regras, mais documentos, mais leis, mais regulamentações para nós seguirmos, mas também porque mais empresas, mais gente vai exigir que nós saibamos explicar as nossas escolhas, né? Então, lembrando que, no caso, por exemplo, da Europa, grande parte das multas que são aplicadas por conta da proteção de dados pessoais, elas não são exatamente por violações ou vazamento de dados pessoais, mas normalmente porque não se fez o trabalho de casa em relação às melhores práticas. Conseguir demonstrar, por exemplo, que a empresa não foi leviana em relação à sua preocupação com o tratamento de dados pessoais. Então, essa tendência dessa cobrança do modelo de gestão de risco, ela vem dos reguladores, mas ela vem também em toda uma cadeia de valor, né? A gestão de suprimentos, a gente viveu isso no ano 2000, na virada do ano, né? Aquela preocupação enorme, porque não bastava ter um bom plano de continuidade dentro da nossa organização, porque a gente depende de infraestrutura crítica, a gente depende de telecomunicações, a gente depende de energia, a gente depende de estradas, a gente depende de toda uma infraestrutura que a sociedade, então, em termos de infraestrutura crítica, precisa garantir essa resiliência. Então, podemos dizer que a nossa vida não vai ser fácil por conta aí do compliance, das legislações, as regulamentações, as novas leis, a própria tecnologia impondo a nós diversas regras a serem cumpridas, mas, principalmente, né, muito além do compliance, é a própria necessidade, onde a gente vive aí numa incerteza muito grande, um mundo numa velocidade grande em termos de gestão de mudança, novas tecnologias. A gente tem visto, por exemplo, a inteligência artificial, né? E eu lembro lá em 1995, né, estamos falando de 30 anos atrás, quando a internet estava chegando no Brasil, as empresas tinham uma preocupação: será que eu devo me conectar na internet? Eu não me conectar na internet? Será que eu devo ter um website? Será que as pessoas devem poder utilizar o e-mail? Mas o e-mail pode ser utilizado para uso pessoal ou só apenas uso profissional? Gente, 30 anos depois, nós estamos vivendo um cenário muito parecido com inteligência artificial, né? Não há como resistir à necessidade de utilizar sistemas de inteligência artificial. Os usuários já o estão utilizando, né? O Shadow IT, né? Então, hoje em dia, é muito importante que as organizações definam a sua governança de IA. E dentro dessa linha, gestão de riscos, a gente não precisa reinventar a roda. É uma tendência para o ano que vem, né? A gente, já numa live passada, eu apresentei para vocês, em novembro aconteceu a reunião no Canadá do Comitê Técnico da ISO TC262, né? Que é o comitê responsável por desenvolver a ISO 31000, e a norma atual que a gente utiliza da ISO 31000, ela está em revisão. Ela está sendo revisada, né? Então, vem aí algumas mudanças. É possível que agora, nesse início de 2026, a gente tenha uma versão draft ainda para as organizações normalizadoras, né, do país. No caso aqui,
do Brasil, a BNT, né? E é provavelmente uma publicação a ser feita no início do ano 2027, ou quem sabe até com um certo otimismo no final de 2026, né? Mas a gente já consegue acompanhar todo esse trabalho que está sendo feito na revisão dessa nova norma ISO 31000, bem como outras normas da série 31000 que estão sendo desenvolvidas, e em outras áreas também. A gente comentou sobre gestão de riscos em inteligência artificial, a ISO 23894, gestão de riscos em segurança da informação, 27005, né? E como é que a gente pode fazer para acompanhar todo esse trabalho? Fica aqui um convite, né? O nosso Comitê Nacional de Gestão de Riscos da BNT, que eu tenho o orgulho e a honra de coordenar esse grupo, são mais de 800 organizações participando desse nosso comitê, e fez 20 anos agora, recentemente, né? Então, uma forma de acompanhar todo esse trabalho, essas novidades, né? De uma certa forma, ter um spoiler do que é que vem por aí, é participar ativamente aí desse grupo. Então, fica aí o convite, peço para a Giovana colocar o meu e-mail para vocês, podem me encaminhar um e-mail que eu redireciono o BNT. Nós temos, basicamente, aí uma reunião a cada trimestre, né? Tivemos uma última agora, finalzinho de novembro, a próxima está prevista ali para fevereiro, e a gente participa também de forma remota. Então, existe muito trabalho na revisão, na elaboração dessas normas, na tradução de uma norma internacional para adoção como uma norma brasileira. Muito desse trabalho é feito, então, de forma remota. Mas o que mais vem por aí, né? E agora, recentemente, em novembro, nós tivemos uma novidade, né? Existe um quadrante mágico do Gartner, né? Eu lembro quando esse termo GRC foi criado, né? Governance, Risk and Compliance, o Michael Rasmussen, né? Que trabalhava na época no Instituto Forrester, ele foi o autor dessa sigla GRC, né? E o Instituto Gartner, né? Talvez ali por uma concorrência, adotou GRC, mas logo depois mudou de GRC para IRM, que era o conceito do Integrated Risk Management. Então, o Gartner não falava de GRC, o Gartner falava da gestão integrada de riscos, né, com uma preocupação mais ampla até do que o GRC, e talvez até numa abordagem que viabilizava o GRC, né? Agora, a novidade, esse ano o Gartner publicou de novo, né, deixou de lado o seu relatório, o seu quadrante de gestão integrada de risco, e publicou o conceito agora de GRC Assurance, né? Onde agora o que nós precisamos é ter aí essa confiança, essa garantia, né, de que o GRC realmente funciona. Então, quando a gente observa o quadrante mágico do Gartner, né, eu quero destacar que existem os 4 quadrantes, os quadrantes do líderes aqui em cima à direita, né? Temos aqui o quadrante dos desafiadores, dos players de nicho, mas olha que interessante, se a gente vai ali para o quadrante dos visionários, ele está vazio. Ora, mas do que se trata isso, né? Quer dizer que não tem empresas visionárias na área de GRC, na área de gestão de riscos? Não, não é isso, né? Quer dizer, ficaram fora aí desse mapa do Gartner, né? Temos até uma necessidade de ter empresas, né, que são muitas, algumas até startups, empresas menores, não são essas gigantes que são colocadas lá como líderes, que têm uma capacidade de execução, mas são empresas que estão antenadas, né, nessa questão do risco emergente, né, as novas oportunidades que surgem com inteligência artificial, né? Então, todo esse modelo aí, a gente tem algumas empresas a prestar, e olha só, prestem atenção na Módulo, né? Com certeza a gente é uma empresa muito visionária e a gente está ligada, né? A Risk School, essa escola de risco, todo esse movimento que a gente, na verdade, está prevendo e planejando para 2026, de forma que os nossos clientes, né? Essa é a nossa missão, aumentar a capacidade de gestão de risco dos nossos clientes. Essa é a missão da Módulo, né? Então, faz parte disso o nosso grande lançamento de final do ano, né? Que vai iniciar agora, início de janeiro, o Risk School, a escola de riscos, ou a escola de gestão de riscos, né? E nessa visão de GRC, governança, Risk Compliance, a gente poderia colocar várias outras letras, né? O ESG também vem aí, né? Ou já está aí. Quem sabe a gente teria o ESGRC, mas poderíamos botar também o Q de qualidade, poderíamos botar aí o M de meio ambiente, né? A gente está ligado nessas questões todas. E o grande desafio, sem dúvida, é o desafio de integração. É o desafio para que cada área, cada letra dessa, que de uma certa forma atua dentro da sua respectiva disciplina, traga a ideia da mentalidade de risco, traga a ideia de utilizar a gestão de risco como uma plataforma, uma linguagem comum que permite, de fato, viabilizar toda essa integração.
numa visão que a ISO chama de Risk-Based Thinking, né? Ou, traduzindo aqui para português, a nossa mentalidade de risco, né? Onde, de uma certa forma, um resumo do nosso grande desafio é integrar a gestão de risco em toda a organização. Implementar a gestão de risco numa área, implementar a gestão de risco num projeto, implementar a gestão de risco num departamento, implementar a gestão de risco no desenvolvimento de um novo produto ou na inovação. Então, gestão de riscos hoje, todas as normas ISO seguem exatamente essa estrutura alto nível, né? Onde riscos e oportunidades ela está na essência da garantia da qualidade, ela está na essência da garantia da proteção do meio ambiente, ela está na essência da garantia da segurança da informação, ela está na essência da garantia dos programas de integridade, o código de ética, antissuborno, ela está na garantia dos programas de compliance, ela está na garantia de tudo que a norma ISO faz em termos de gestão. Então, o grande desafio dessa sistematização, porque a gente precisa dessa linguagem comum que integre, que ligue, que linke, então, todos os sistemas, processos, áreas, pessoas dentro da organização, numa visão comum, e a gente pode se espelhar no famoso modelo das 3 linhas do IA, né, que antigamente eram as 3 linhas de gestão, mas a gente sabe que essas 3 linhas elas atuam também usando os órgãos de governança, né? Então, nós estamos falando aí do Conselho de Administração, da diretoria executiva, que, na sua essência, já tem a ideia de que faz gestão de risco todo dia, né? Afinal de contas, no final do dia, o Conselho precisa decidir sobre os vários riscos da organização, né? E muitas vezes também definir diretrizes, né? É responsabilidade do órgão de governança definir, por exemplo, o apetite por risco da organização, né? O apetite por risco é aquela decisão em qual é a quantidade e tipo de risco que a empresa deve ou pode tomar, né? De uma certa forma, para que ela possa, então, nesse modelo integrado, funcionar de forma sistematizada, né? Vem aí as 3 linhas, que são os 3 grandes papéis executivos dentro da organização. A primeira linha é a área operacional, é o dia a dia, somos todos nós que, de alguma certa forma, somos responsáveis por um produto, um serviço, um processo. A segunda linha, poderíamos colocar, então, todas as gerências ou gestões, né, a gestão de segurança, a gestão de compliance, a gestão de riscos, a gestão de qualidade, né, onde, no papel de segunda linha, a gestão de risco era intrinsecamente a ideia da gente poder trabalhar com processo de gestão de risco padronizado. E a auditoria interna, como no seu papel de terceira linha, já falamos muito sobre esse ano, sobre a auditoria baseada em risco, né? Os auditores hoje eles têm uma visão de, na verdade, orientar as suas auditorias dentro de processos baseados em risco, né? Então, independente do nível, independente da linha de atuação, independente da linha de gestão de risco, hoje é responsabilidade de todo mundo, né? E o que se quer, o que se espera para 2026, em termos de tendência, é menos burocracia, menos gestão de risco no papel, menos matrizes e papéis e relatórios e gráficos que não servem muito para nada, porque o que a gente precisa, e a essência da gestão de risco, é apoiar a decisão, o que nós poderíamos chamar as decisões informadas, né? Então, gestão de risco na prática, gestão de risco, de fato, apoiando a organização para que ela possa ou afastar uma ameaça, no caso de segurança, no caso de um perigo, no caso de um prejuízo, né, que não é indesejado, mas, ao mesmo tempo, explorando de forma segura e consciente as oportunidades que nos abrem, né? Então, por isso, gestão de risco é uma nova competência, de uma certa forma explícita, dentro dos currículos, né? Então, cada vez mais será exigido, imaginamos aí para 2026, uma formação, né? Uma habilidade que os líderes precisarão ter de uma forma organizada, né? Os gestores, independente da área, a área de compliance, o jurídico, a área de TI, a área de segurança, a área de auditoria, a própria área de operação, né? Então, é uma linguagem que vai fazer realmente aí um pouco esse trabalho da integração. E aí, sem burocracia, sem relatórios, sem esses modelos complexos que o pessoal olha lá e não consegue entender. O que a gente precisa no nosso dia a dia, na hora que a gente avalia um determinado risco, né, tomar ou não tomar aquele risco,
identificar o risco, analisar para saber se esse risco é um risco alto, médio ou baixo, avaliar esse risco baseado no nosso apetite por risco para tomar a decisão em relação a se o risco é aceitável ou inaceitável, né? E sendo um risco inaceitável baseado no nosso apetite, implementar os nossos controles, né? Criar plano de ação que implemente um controle novo para reduzir o risco ou para melhorar um controle existente, né? Muitas vezes a gente tem um controle que atua no escopo mais reduzido, a gente precisa de um plano de ação para ampliar aquele controle, para melhorar aquele controle, né? Então, essa é uma grande tendência também na área de cibernética, o CRQ, Cyber Risk Quantification, né? Onde esses números também, apesar de toda a complexidade e a dificuldade estatística de se chegar na questão do risco financeiro, a ideia é de utilizar sistemas e tecnologias que apoiam essa tomada de decisão. Então, com o uso de inteligência artificial, cada vez mais nós precisaremos de tecnologia para gerenciar os riscos da própria inteligência artificial, mas também o uso de tecnologia IA para apoiar a nossa gestão de risco no dia a dia. De uma certa forma, é quase impossível a gente fazer essa gestão de risco de forma integrada na organização, usando planilhas ou usando sistemas meia-bomba, vamos dizer assim, né? Então, hoje, sem dúvida, é uma grande tendência para 2026, isso está apontado pelos grandes institutos de pesquisa, né? Dentro da visão aí do GRC Assurance, né? Que a gente precisa ter a garantia de que a gestão de risco, de fato, está sendo feita. A garantia de que, numa auditoria, eu tenho as evidências colocadas nos lugares certos. A garantia de que os meus controles estão implementados. A garantia que eu avaliei a eficácia desses controles e esses controles reduzem ou não reduzem o meu risco, né? A garantia de que eu mapeei os meus riscos, a garantia de que eu criei uma linguagem comum, eu estabeleci um canal de comunicação com a alta direção, com a gestão. Então, essas são algumas tendências para 2026. A gente apostaria de que, de uma certa forma, sim, o ambiente regulatório vai influenciar muito isso, né? E como eu falei para vocês logo no início, né, a Módulo está apostando muito nessa nova competência, na necessidade dessa competência. Lançamos agora, nesse final de ano, a Risk School, né? Uma analogia com o nosso antigo Módulo Education Center do passado, né? Alguns amigos, eu estou vendo aqui participando do LinkedIn, são MCSO, Módulo Certified Security Officer, né? Então, 25, 30 anos atrás, a Módulo ajudou a criar o mercado de segurança da informação no Brasil, né? De uma certa forma, trouxemos desde o início esse conceito de GRC, fizemos alguns grandes eventos, e hoje nós estamos bem posicionados para ser, de fato, aí um parceiro das organizações, das pessoas, nessa caminhada, nessa jornada, nessa evolução profissional e nessa capacitação. Então, esperamos aí que 2026 seja um ano aí muito próspero, né? De uma certa forma, que vocês consigam definir bem seus objetivos e metas para 2026 e que as incertezas desses objetivos sejam bem gerenciadas através de um bom modelo de gestão de risco. Então, é uma nova etapa, o começo de uma nova etapa para as nossas organizações, cada vez mais baseada em riscos, né? Os nossos processos, mas, quem sabe, também uma nova jornada, uma nova etapa profissional para cada um. Então, desejo aí, encerrando essa minha parte na live, boas festas para todos aí, muita saúde, muita prosperidade em 2026. Eu passo agora para o Fernando, então, para falar um pouquinho mais aí também sobre tendências de gestão de risco para 2026. Obrigado, pessoal. Fiquem à vontade para colocar sugestões e dúvidas aí no nosso chat. Bom, pessoal, bom dia a todos, obrigado pela presença. Nós tivemos essa visão, né, este ano que a gestão de riscos é a principal tendência de 2026. O Alberto trouxe aí, né, que risco é o efeito da incerteza no objetivo e talvez nós não tivemos um ano que entrou com tanta incerteza, vai entrar, né, com tanta incerteza quanto 2026. Nós temos visto uma série de mudanças e 2026 é um daqueles anos, né, que ocorre de 4 em 4 anos no Brasil, que tem uma Copa do Mundo e tem uma eleição geral. Então, é uma época, é um momento realmente relevante para nós pensarmos em gestão de riscos, que não é um conhecimento, né, exclusivo para profissionais de gestão de riscos. Então, nós aqui na Módulo temos pensado bastante
como que nós podemos levar esse conhecimento como um skill essencial para todos os profissionais de todas as áreas. Bom, eu tenho uma newsletter que fala sobre gestão de riscos, chama-se Risk Context. Ela se chamava antes, né, Bom Dia LGPD, mas nós mudamos um pouquinho, né, de maneira que ficasse um modelo mais amplo, porque também, como nós vamos ver aqui, a própria LGPD ela é baseada em gestão de riscos. Os assuntos, né, que nós tratamos no dia a dia, né, controles internos, conformidade, governança, gestão de incidentes, governança de TI, todos esses assuntos estão correlacionados, são correlatos. Mas tem um ponto que a gestão de riscos, né, não é um assunto vertical, é um assunto horizontal, que ele passa por todos os temas. Então, nós temos trabalhado bastante, né, o conceito da gestão integrada de riscos, como o Alberto falou, que são os riscos corporativos, usando a ISO 31000 e outras publicações, o risco de inteligência artificial, usando a ISO 23894, o risco e segurança da informação, na família 27000 existe a 27005, e também o risco em proteção de dados pessoais e da LGPD e ANPD, no qual todos os documentos tratam sobre gestão de riscos. Então, olhando para frente, né, a gestão de riscos ela está realmente muito ligada aos objetivos futuros. Um modelo de gestão integrada de riscos ele precisa seguir uma série de elementos, né? Você precisa ter um método, precisa ter escala. Por quê? Quando se fala em gestão de riscos operacionais, é uma escala. Quando se fala em gestão de riscos quantitativos, é outra escala, que são os reais. Quando fala em riscos cibernéticos, é uma outra escala, que é a pronta resposta, né? Quando se fala em risco de inteligência artificial, a legislação define os elementos de alto risco, da mesma maneira que a proteção de dados e privacidade. E um ponto importante dentro desse elemento é qual é a sua posição no tabuleiro. E é interessante porque eu sou um profissional de proteção de dados, sou um profissional de riscos de corporativo, de segurança cibernética, de inteligência artificial. Nós poderíamos multiplicar isso aqui para a tecnologia da informação e assim por diante. Ou eu trato governança, trato risco, trato conformidade. Qualquer desses cruzamentos aqui, nós vamos ter uma série de regulamentações e uma série de boas práticas, né? Então, se eu olhar aqui, governança de inteligência artificial, o projeto de lei 2338 brasileiro, né, ele fala sobre governança e inteligência artificial, assim como fala em gestão de riscos em inteligência artificial. Se nós olharmos a resolução, se não me engano, 625 do Conselho Nacional de Justiça, ele fala sobre conformidade e inteligência artificial, ou seja, hoje, quando um tribunal vai falar sobre inteligência artificial, ele tem uma norma do regulador dele, que no caso é o CNJ, e a gente acredita que vários reguladores já estão se preparando para publicar normatizações de conformidade com a própria inteligência artificial. Então, olhando, né, esse mundo, né, nós podemos dizer até que compliance, né, é igual a risco regulatório, é igual a risco legal. Então, nós entendemos, né, inclusive o documento, né, que fala a função de compliance em bancos do Comitê da Basileia, que é o Banco Central dos bancos centrais, ele diz realmente que o objetivo da compliance, né, é apoiar o banco para gerenciar o risco de compliance, ou seja, o risco regulatório, o risco legal. Então, a compliance em si, aí é interessante esse processo, quando você começa a abordar determinada necessidade de conformidade. Como gestão de riscos, você tem diversos ganhos. Primeiro, falar a linguagem da alta gestão. Segundo, ter um modelo de um dialeto comum para você trocar informação com outras pessoas. E terceiro, você tem uma metodologia, tem um método para você fazer. Não existem métodos de compliance. Como eu faço compliance? Cada um tem seu método. Como eu falo gestão de riscos, tem vários frameworks, né, principalmente baseados na ISO 31000 para a gestão de riscos. Então, a definição, como o Alberto falou, é que o risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Essa é a definição de riscos. Então, gerenciar risco é gerenciar efeito, gerenciar risco é gerenciar incerteza, e gerenciar risco é gerenciar os objetivos. Porque você pode falar, olha, se eu não tenho uma vaga, se eu tenho um carro e ele tem um risco maior, se ele ficar estacionado na rua, eu posso ou ter uma garagem, né, que reduzir a incerteza,
ou posso ter um outro tipo de carro que não seja tão atraente para ele ser roubado, né? Que seria focar no efeito. Ah, mas esse carro ele é um carro específico para eu andar em terreno ruim, então tem que ser realmente um carro mais sofisticado. Eu posso mudar os meus objetivos, posso falar, não vou mais andar em estrada de terra com lama. Então, o princípio realmente aqui é nós entendermos esse processo, e cada vez a gente tem mais incerteza. O Heráclito, né, de Éfeso, né, antes de Cristo, ele já falava, né, dentro da sua filosofia, que a única certeza é a mudança. E essa mudança é baseada em vários elementos. Pode mudar o mercado, pode mudar a tecnologia, pode mudar a geopolítica, pode mudar a regulamentação, a estrutura da sua organização, ela pode mudar, os objetivos. Ah, hoje eu trabalho com o maior número de franqueados. Ah, não, vou passar a ter loja própria. Ou o contrário, tenho loja própria, vou passar a ter franqueado. Isso aí é uma mudança que demanda gestão de risco. E se você não tem método, você vai criar um processo de mudança que é deficiente, que tem dificuldade de comunicação, que não tem os elementos levantados claramente, né? As ações judiciais, os fenômenos da natureza, são elementos que geram algum tipo de mudança e são administrados pela gestão de riscos. É o que o Alberto falou, gestão de riscos não é adivinhar. E esses processos tendem a ser complexos, né? Nós procuramos classificar um ambiente complexo, né? Desenhá-lo a partir de um desenho, esse é um modelo matemático chamado grafo, que faz todos os relacionamentos. Aí eu tenho um sistema, esse sistema atende a tal área, essa área ela está ligada a um processo de negócio, o processo de negócio está ligado a uma legislação. Essa legislação, ou seja, você cria todos os correlacionamentos, todos os elementos, isso aqui é um exemplo, né, de projeto desse tipo, e você vai ter, você tem uma cadeia de valor? Sim. Essa cadeia tem processos de negócio? Sim. Tem subprocessos, tem atividades e assim por diante, legal, você monta esse modelo. Só que cada um desses elementos, né, cada um dessas bolinhas coloridas, elas estão relacionadas a vários elementos, e isso é um modelo, existem modelos matemáticos chamados grafos que permite que você vai fazendo esse modelo em qualquer área, tá? Então isso se aplica a recursos humanos, se aplica a TI, se aplica a proteção de dados, se aplica a compliance. E é uma maneira, porque você fala, mas isso é muito complexo. Sim, o seu problema é complexo, o seu problema é amplo. Se você não está enxergando o seu problema como amplo, você está tendo um segundo problema, né? Que é realmente você não entender, porque dentro de uma organização essas relações são complexas. O Fernando Pessoa, né, ele imortalizou a frase, né, navegar é preciso. Na verdade, essa frase também vem lá de antes de Cristo, né, do general romano Pompeu, que ele fala navegar é necessário, viver não é necessário, e o princípio, né, que quando existe uma dicotomia, né, quando se fala navegar é preciso, se o preciso está ligado à precisão ou se o preciso está ligado à necessidade. Né? Navegar é preciso de precisão, é correto, e viver não é preciso, ou se realmente ele é necessário. Né? Navegar é necessário, viver não é necessário. Mas o general romano, o Pompeu, ele foi bem direto nisso, né? Vinculou direto à necessidade. E aí, gerir risco é preciso? Eu diria assim que o principal documento mundial sobre gestão de riscos, né, considerando que todo ano ele é publicado, e agora em janeiro de 2026 vai ter a nova versão, ele é o Global Risk Report, ou seja, ele é apresentado no Fórum Econômico Mundial, já vai agora para a 21ª edição, 21º ano que a gente tem o Global Risk Report, e esse report, ele traz os principais estudos feitos, os cálculos, entrevistam centenas de empresas, de governos, para falar, vem cá, o que é o risco daqui para frente? O que é o risco hoje? O que é o risco daqui a 2 anos? O que é o risco daqui a 10 anos? Quais são esses riscos? E em 2020, né, olha que interessante, né, ele mostrou uma evolução desse relatório. Em 2007, o principal risco em termos de probabilidade era a queda da infraestrutura, né, e se fala petróleo, energia, água e assim por diante. E de 2007, né, até 2020, né, sempre foram as mudanças climáticas. Nota que o verdinho aparece muito e cada vez aumenta com o passar do tempo, porque são elementos ligados às mudanças climáticas. Agora, olha que curioso, né? Nós estamos em 2020.
esse documento foi lançado em janeiro. Nenhum das visões de probabilidade falam do principal evento de 2020. E nota o seguinte, um mês depois de lançado esse documento, veio o quê? A pandemia. A Europa entrou em lockdown menos de um mês após o lançamento deste documento. Ou seja, então gerir risco é gerir incerteza mesmo. O principal documento que atende as principais autoridades, os principais formadores de opinião do mundo, ele, é o que o Alberto falou, gerir riscos não é adivinhar. Você precisa ter resposta aos riscos. Em alguns momentos, fora aqui, né, do quinto e tudo mais, em diversos momentos existe a probabilidade de uma pandemia. Só que essa probabilidade não estava previsto mesmo no curto prazo. E daí vem um livro muito conhecido, né, que é a lógica do cisne negro, né, que ele fala o impacto do altamente improvável. Como é que você gerencia o desconhecido? Lembra? Riscos é o efeito da incerteza no objetivo. Como é que você gerencia a sua incerteza? Esse foi um dos primeiros livros, né, do Nassim Taleb. E ele é muito utilizado, é muito citado, principalmente quando se fala em gestão de risco. Leitura essencial, tá, para quem trabalha com incerteza, essa gestão de risco. Mas não compre agora não, porque eu vou falar de outros livros aqui, vocês escolham. Bom, aí vem 2022, com as suas probabilidades, com as suas expectativas, né? O principal continuava aqui em 2022, né, os problemas climáticos, as crises, né, a questão climática novamente e assim por diante. Problema de segurança cibernética aparecendo ali entre 0 e 2 anos em 7º lugar, ou seja, todos eles aqui bastante relevantes, a tecnologia também aparecendo. Nota, nós estamos em 2022. Pontos de atenção, 2022, nenhum risco ligado à inteligência artificial. O que aconteceu um pouco mais de um mês depois do lançamento deste documento? A guerra da Ucrânia. Alto impacto, talvez neste ano, foi o fator que trouxe maior impacto a todas as organizações e governos, né? Expandiu a incerteza. A Europa estava no inverno e ela depende, né? A calefação dependia do petróleo russo. Qual é o desafio? Ou seja, em fevereiro, praticamente um pouco mais de um mês depois de ter sido lançado o Global Risk Report, chega a guerra da Ucrânia. Então, nota que é o seguinte, 2 anos quase que seguidos, 2020 e 2022, o principal documento, ele foi, vamos dizer, entre aspas, quebrado, porque um mês depois surgiu um evento que não estava previsto com probabilidade alta ou média nos anos anteriores. Então, além do livro, né, A Lógica do Cisne Negro, né, o professor Nassim Taleb, ele lançou mais 2 livros. Um, Arriscando a Própria Pele, que também é um dos livros mais vendidos, e o outro, O Antifrágil. Ou seja, são 3 livros espetaculares, vale a pena, tá? Pedir agora nos amigos ocultos de fim de ano, presente de Natal, comprar. São 3 livros excelentes que se complementam. Eu, tipo assim, vou escolher qual livro que eu vou comprar. Compro o Antifrágil, porque ele se remete aos anteriores, os outros não são pré-requisitos. Quem é leitor compulsivo pode ler os 3. Aí veio o Global Risk Report de 2024, que começa a trazer, né, a desinformação, a informação falsa, o fake news como principal. Nota, ele não existia em 2022, mas ele veio como principal elemento a curto prazo, e com certeza os fatos mostraram isso. Eu estou falando de 2024. Segurança cibernética vem em 4º lugar, ou seja, os grandes desafios, e em 10 anos ele aponta aqui realmente o meio ambiente, ou seja, há uma expectativa de piora nas relações climáticas. E aí vem esse ano, né, o relatório de 2025, que continua lá em cima, né, as fake news, desinformação, tudo causado pela inteligência artificial, tá, como consequência do uso expandido. Em 5º lugar, né, a espionagem cibernética, né, e as ações, né, focadas em guerras e ataques e assim por diante, eles começam realmente a trazer e mostrar um maior impacto. E em 10 anos continuam aqui as questões da natureza, né, as questões de meio ambiente como grande impacto
esperado. Nota que, quando nós olhamos isso, tudo isso tem impacto na nossa vida pessoal, tem impacto nas organizações. E daí a gente começa a falar que a gestão de riscos ela não é somente, né, focada na área de gestão de riscos. Não. Todos os profissionais precisam ter gestão de riscos. Vamos ver um pouquinho sobre isso. A governança corporativa, a governança de TI, as governanças em geral são focadas em gestão de risco. Governança são 3 elementos. 1, passar a estratégia e as definições. 2, monitorar. 3, tomar decisão. O que significa monitorar? Significa acompanhar os riscos, caso algo saia da curva, você alerta a governança. O que significa tomar decisão? A tomada de decisão ela é baseada nos riscos que são apresentados, nos incidentes, nos eventos, nas ocorrências, e você toma decisão também baseada em gestão de riscos. Isso é comprovado, né? O próprio IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é a principal fonte aqui no Brasil de governança corporativa, a CVM, o Tribunal de Contas, utilizam este modelo do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e ele coloca a relevância, né, do gerenciamento de riscos, que é um elemento dentro da estrutura de governança. Não existe governança e gestão de riscos, né? Eu via sempre, quando falava GRC, governança, risco e conformidade, um diagrama de Venn, né, 3 bolas assim, com as interseções e assim por diante. Eu achava que o modelo não era aquele, o modelo é hierárquico. Ou seja, você tem em cima a governança, embaixo você tem risco e embaixo você tem a conformidade. Ou seja, a governança é praticada na sua relação com a gestão, considerando a gestão de riscos, e a conformidade ela é risco regulatório e legal. Ilegal, né? Não ilegal. Bom, e aí nós temos aqui também o risco na cadeia de valor. Ou seja, nós vamos enxergar o risco dentro da cadeia de valor, dentro da estrutura do organograma. Então, essencialmente, quando eu desenho uma cadeia de valor, por trás, ou talvez até pela frente de cada um desses elementos, que sejam processos, subprocessos e assim por diante, cada um desses elementos tem a sua camada de marketing. Ou seja, eu preciso saber qual é o risco de pesquisa e desenvolvimento, de marketing, de matéria-prima, risco financeiro, o risco de pessoas, e esses riscos precisam ser comparáveis entre eles. Então, é essencial que a gente entenda cada um desses elementos. Integridade e gestão de riscos, né? Até interessante que, recentemente, a CGU lançou, né, um referencial técnico da atividade de gestão de integridade do Poder Executivo Federal, e ele traz o conceito, né, de gestão de riscos à integridade, ou seja, quando você começa a olhar o seu trabalho também como trabalho de gestão de riscos, você cria um elemento de comunicação, de criar dialetos, né, de trocar informações. Pessoal, se alguém quiser mandar alguma pergunta, eu não estou vendo aqui neste momento, porém, o Alberto, assim que eu parar de falar, o Alberto vai dar a partida para as perguntas. Então, nós olhamos sempre, né, que a visão da integridade, do programa de integridade, ele está totalmente ligado a riscos, né? O combate à corrupção, a conscientização e assim por diante. A LGPD também é baseada em risco, né? O ICO, que é o regulador inglês, talvez o regulador o principal regulador no mundo todo, ele fala que o ambiente que nós trabalhamos é complexo, se movimenta rapidamente, está sempre mudando. O que isso significa? Incerteza. Ou seja, complexidade traz incerteza, movimentos rápidos trazem incerteza, e mudanças vai trazer incerteza. Então, o regulador que tem mais dinheiro, tem mais recursos, tem mais publicações, ele fala, olha, pessoal, eu tenho aqui um ambiente, nós trabalhamos num ambiente complexo, de alta, que se movimenta rápido e está sempre mudando. É interessante, né? Nós estamos falando aqui de gestão de risco na LGPD, essa afirmação, né, da diretora da ANPD é muito interessante. Ela fala, a LGPD foi elaborada como tendo como linha mestra o grau de risco ao qual o processamento de dados pode ser exposto. Quanto maior o risco, maior deve ser o cuidado por parte do agente de tratamento. Então, nota que o próprio regulador brasileiro, ele olha a Lei Geral de Proteção de Dados como um elemento de risco. E a própria ANPD, né, ela faz várias publicações que tratam de risco. Por exemplo,
Um ponto que existe é a definição de alto risco. Todas as empresas no Brasil são obrigadas a fazer isso. A lei obriga todo mundo a fazer isso. Se você cuida de LGPD, nunca viu essa escala aqui, é bom você se aprofundar. Mesmo que você, eu trabalho com TI. Cara, TI tem tudo a ver. Onde tem tratamento de dados pessoais, precisa aplicar essa escala. Então, tem 2 critérios, um critério geral e um específico, e essa é a forma que se define o tratamento de risco. Bom, IA e gestão de riscos. Nós temos no Brasil o projeto de lei 2338, que é um projeto de lei, né, que já foi aprovado na Câmara, já foi aprovado no Senado, está sendo discutido na Câmara, e na Europa também existe, né, a lei europeia de inteligência artificial. E elas definem, o Brasil está muito atrasado com relação a isso, elas definem elementos importantes, né, como gestão de riscos, define sistema de alto risco, ela cria modelos, né, que é necessário, quando você tem um modelo de alto risco, você precisa registrar, trata o conceito dentro da categorização de risco excessivo. Então, este projeto de lei, ele visa também, ele tem como objeto falar o seguinte: quando as organizações vão usar a inteligência artificial, eles precisam fazer gestão de riscos, fala também sobre governança. E a lei europeia também tem um modelo de gestão de riscos. A palavra riscos na lei europeia aparece 598 vezes. Ou seja, quando se fala em inteligência artificial, a área de TI, a área de segurança cibernética, a área de proteção de dados, a área de conformidade, a área de governança, precisam olhar a gestão de riscos de inteligência artificial. Então, todo mundo fala, a empresa vai ter inteligência artificial, a alta gestão está motivada com isso, mas a gestão de riscos não é assim, é bom para a empresa fazer, é obrigatório. As legislações todas estão obrigando isso cada vez mais. Mas no Brasil tem um projeto de lei. Legal, se você é um tribunal, o CNJ já se antecipou a esse projeto de lei. E vários outros reguladores estão se antecipando também. Quando a gente fala, né, de segurança cibernética e gestão de riscos, além da 27001, 27002, existe a 27005. Né? O NIST fala sobre gestão de riscos, o CIS fala sobre gestão de riscos, todos eles tratando a gestão de riscos como a essência. Então, nós temos a ISO 27005, né, que é orientação de gestão de riscos de segurança da informação, e também o NIST, eu gosto sempre de calcular isso aqui, tá? O NIST, gestão de riscos, não é a palavra risco, a expressão gestão de riscos aparece no NIST 853, que fala sobre segurança, 176 vezes. Nota a relevância, né, do riscos para isso. Hoje, um profissional de segurança, um profissional de TI, um profissional de compliance que não domine os processos de gestão de risco, e não é dominar para sair colocando regras, né, jogando regras, mas sim dominar em termos de transformar aquilo no seu elemento de desenvolvimento corporativo. A TI também está ligada com gestão de riscos. Se nós olharmos a ISO 38500, né, de gestão de riscos, a principal mudança dela que teve na versão 2024 foi exatamente olhar os riscos de governança de TI, o risco de tecnologia da informação. Então, é bem relevante nós olharmos esses elementos, né, e fazer o tratamento de risco. Bom, aí a conformidade, né, um ponto que nós já falamos ali atrás, inclusive aquele slide que eu falei lá atrás deveria estar aqui logo depois desse, a conformidade ela está associada também à gestão de riscos, ou seja, modelos de compliance, modelos de conformidade não possuem metodologia. Gestão de risco possui metodologia. Se nós enxergarmos a conformidade e a gestão de risco como risco regulatório e risco legal, não é que a gente vai dar força para a área de gestão de risco. A área de gestão de riscos, ela não faz a gestão de riscos, todas essas que nós falamos, tá? Proteção de dados, privacidade. Na verdade, a gestão de risco integra todos os dados de forma a poder prestar contas, né? Então, esse elemento é bastante relevante. No mundo todo, as auditorias, né, estão migrando, até por orientação do IA, suas auditorias para auditoria baseada em risco. Ou seja, nós precisamos usar como prática a considerada auditoria interna baseada em risco. Isso é uma orientação de boa prática e todas as organizações que têm uma auditoria interna vão passar a ser auditadas, avaliadas por meio
de um modelo de gestão de risco. Várias empresas no Brasil, muitas empresas no Brasil já usam isso. Qual é a vantagem de você usar a gestão de risco? Porque isso aí facilita a comunicação com a auditoria, com o regulador, com a área jurídica. Esses elementos criam uma facilidade organizacional muito grande. Bom, a supervisão, a regulação baseada em risco. Existem, né, reguladores como o Banco Central, por exemplo, que ele faz a regulação baseada em riscos, ou seja, é uma metodologia que ele utiliza, a CVM também usa isso, o Tribunal de Contas da União também utiliza isso, né? E eles possuem modelos baseados em gestão de riscos. Ele aplica a gestão de risco internamente e faz também, a CVM lançou nesse ano o plano de supervisão baseado em risco, ou seja, o seu regulador vai estar te regulando baseado em elementos de risco. É óbvio que se você já faz o seu trabalho baseado em gestão de risco, você vai facilitar o relacionamento com o regulador, ou seja, ele não vai precisar aprofundar tanto nas ações contra vocês. E isso tem acontecido cada vez mais dentro das regulações. Bom, existe uma frase, né, falando time is money, né? Risk is money. Será que dinheiro risco é dinheiro também? Existe um modelo, o Alberto chegou a citar, né, que são chamados riscos quantitativos. O que é risco quantitativos? É você enxergar a visão da gestão de riscos baseada em dinheiro. Ou seja, ao invés de eu falar que o risco é muito alto, alto, médio, baixo, muito baixo, eu falo que o risco corresponde a X reais. Esse é um modelo avançado no qual você pode considerar qualquer tipo de riscos e transformá-lo, né, a partir de modelos de controle responsivo, de controle de resistência, dissuasivo e controles evasivos também. Você vai enxergar cada um desses elementos, né, e cruzar a frequência do evento de perda com a magnitude de perda. É interessante esse modelo, né? Algumas empresas conseguem fazer, não é assim, não é fácil. As equipes têm uma certa dificuldade, né? Obviamente, primeiro de criar um método e segundo de aplicar, mas isso é algo que pode trazer resultados bastante interessantes. É complexo, porém pode trazer bons resultados. Bom, para ajudar, né, as organizações para ajudar as organizações a entender, ajudar as áreas a entenderem a gestão de risco, ajudar as pessoas a desenvolverem a sua capacidade, nós criamos, né, a Risk School, que vai começar, as aulas vão começar agora em fevereiro, essa é a primeira notícia, nós começaríamos em janeiro, mas as pessoas pediram para jogar para fevereiro, inclusive para alinhar com o calendário escolar. Nós lançamos a educação continuada de gestão de riscos, nós entendemos que a gestão de riscos não está vinculada a um curso, início, meio e fim, mas sim a um processo contínuo, que você vai estar sempre aprendendo, as incertezas são apresentadas semanas a semana, os conceitos são apresentados semanas a semana, então é um processo de educação continuada mesmo, ou seja, vou mostrar para vocês como que funciona. E por que isso, hein? Olha, essa demanda ela é constante, pode ter certeza. Se você é um profissional de qualquer área e você se apresenta para a organização como alguém que, além de ser profissional daquela área, tem conhecimento em gestão de risco, você vai ser valorizado. A sua área vai ser valorizada, o seu projeto vai ser valorizado. E não é questão de fazer gestão de riscos simplesmente para preencher um formulário, ou preencher uma planilha, nada disso. É entender realmente, estar tratando no dia a dia com uma visão de gestão de risco. Ela é aplicada a diversas áreas, eu diria até que a todas, essencial na gestão de mudança, nas relações interdepartamentais, cria uma linguagem comum na corporação, evita juridiquês, tecniquês e outros eis. Várias leis, regulamentos e frameworks e também, né, as próprias agências reguladoras estão atuando com gestão de riscos. A nova tecnologia, principalmente a inteligência artificial e nuvem, traz um impacto gigante nisso, gigante na avaliação disso. Você precisa fazer avaliação. A área de compras, por exemplo, né, hoje, em alguns setores e algumas empresas, você é obrigado a fazer uma avaliação de risco. E, mais uma vez, fazer avaliação de risco é entender os conceitos que estão por trás. Não é simplesmente preencher um formulário. Inclusive, porque se você acha que é só preencher um formulário, você vai ser controlado por alguém que sabe gestão de riscos. Então, esse contraponto é essencial, esse conhecimento. Então, gestão de riscos, ele não é horizontal. Não é vertical, ele é horizontal. A visão de gestão de riscos, ela está próxima, a gente
considerar, por exemplo, como idiomas, como liderança, como modelos ágeis, ou seja, são conhecimentos, são capacidades que demandam para diversas organizações. Além disso, né, esse nosso curso ele emite uma certificação, a primeira prova vai ser no mês de julho. O coordenador é o Alberto, né? O Alberto hoje é um dos profissionais com mais certificações que tem no Brasil. Tem uma experiência muito grande, ele é o coordenador da ABNT, tem uma visão ampla de gestão de riscos e ele montou, né, estruturou esse curso aí com diversos professores, diversos temas, e ele é o curador, ou seja, alguém que é realmente bom para orientar todos vocês sobre gestão de riscos. A visão nossa de conteúdo do curso é uma visão ampla, tá? Que vai de riscos psicológicos até riscos de tecnologia da informação, corrupção, combate à corrupção, né? Combate a fraudes, seguros digitais, auditoria, riscos regulatórios, ou seja, são vários temas que nós estamos trazendo e fazendo com que a gente tenha uma visão ampla de gestão de riscos para profissionais de diversas áreas. Por que eu preciso saber de gestão de riscos psicológicos? Olha, porque você tem equipe, você está dentro da organização, esse é um elemento que pode aparecer, é bom saber no mínimo que existe, quais são os elementos básicos de cada um desses. Aí, gestão de riscos jurídicos, porque você está sempre convivendo com ações judiciais, com contratos, com elementos que, vistos, né, de uma forma de riscos, você começa a ter uma comunicação com a organização muito mais eficaz, né? Hoje, cada vez mais, a gente depende de uma cadeia de valor mais ampla, com empresas de menor porte. Como é que eu gerencio o risco dos terceiros, né? Como é que eu faço esse tipo de ação? Bom, ele é um modelo que nós vamos começar em fevereiro, né? Na verdade, está marcado em março aqui, mas em fevereiro. Nós vamos ter, né, tanto a Masterclass, eu vou ajudar isso aqui, quando eu for divulgar, eu acerto as datas, tá? Porque está aqui com a data antiga. Em fevereiro, nós vamos ter a Masterclass e o curso básico ao vivo. Em abril, nós vamos ter o curso avançado, também ao vivo. Em junho, a certificação, ou seja, uma prova de certificação para emitir os primeiros certificados. E em setembro, vamos ter um curso presencial em São Paulo, dependendo da demanda em outros estados, podemos também fazer em outras cidades, né? E em dezembro, nós vamos ter a certificação Risk School. Esse é um modelo de assinatura que você pode continuar recebendo os conceitos da Risk School durante também os próximos anos, tá? Então, é um processo continuado. E aí, durante a semana, né, nós fazemos aulas específicas durante a semana, fora do curso básico e avançado. Nós temos aulas sobre temas como esses aqui, tá? Uma aula sobre riscos psicológicos. Um especialista em risco psicológico que vai dar uma aula sobre isso. Uma aula sobre risco regulatório, especialista em risco regulatório que vai falar sobre isso. E sempre o processo é uma aula de 2 horas ou uma mentoria de 2 horas, tá? Porque aí você vai poder discutir o tema e também tirar dúvida, né? E é interessante o processo de mentoria, e mesmo que você não tenha nenhuma pergunta para fazer, a pergunta dos outros te servem. Ou seja, alguém estrutura uma dúvida e fala, eu também tenho essa dúvida. Então, é algo bastante interessante. Nós temos 4 pacotes, tá? Um pacote é o pacote individual, que você inscreve, né? Se inscreve e tem acesso à Masterclass, ao curso básico e avançado, às aulas de mentoria semanais e também às provas, certificações e o certificado. Para quem se inscreve no pacote Team, no mínimo 3 inscrições por organização, ele participa de uma comunidade e também tem uma vaga no evento presencial em São Paulo. Quem faz o pacote Corporate, que é para 6 vagas, ele vai passar a tem 3 vagas no evento presencial em São Paulo e também a mentoria mensal por empresa, ou seja, além dessa mentoria praticada em grupo, né, nós também temos, no caso, para quem for do pacote Corporate, uma mentoria individual mensal, tirar dúvida, estou com tal projeto, o que vocês acham? Vocês já viram esse tipo de visão. E o Enterprise, o pacote Enterprise, ele tem mais, né, pode ter mentoria individual, metodologia e fluxos, ferramentas, então ele é mais personalizado, né, ele não tem nenhum preço padrão. O nosso curso é para profissionais de várias áreas, não é para profissionais só de gestão de riscos. Então, se você... Olha, eu sou especializado em ESG e quero aprender gestão de riscos para aplicar
Ele me atende? Sim, atende. Você vai falar, para que eu vou falar de risco e inteligência artificial? Porque para você aplicar ESG, você precisa de IA. Para você aplicar IA, você precisa saber de riscos em ESG. Você não vai virar um profissional de gestão de risco. Você vai virar um profissional da sua área que vai estar mais fortalecido e mais valorizado a partir do conceito de gestão de risco. E aí, nós temos aqui os preços. Nós vamos disponibilizar esse material aqui, tá? Então, vocês podem solicitar. Então, por exemplo, eu quero fazer o individual, quero pagar mês a mês. Quanto que é? 359. Eu quero fazer o individual, quero pagar uma vez só por ano. Quanto que é? 299 vezes 12. Então, esses são os pacotes que nós temos também. Isso aqui está no nosso site, está no nosso material. E essa assinatura é por um ano e depois, no final do ano, você pode renovar. Mas se eu quiser me inscrever só em março, eu posso? Pode. Aí você inicia o seu processo em março. Mas eu tenho que pagar o retroativo? Não, você começou em março, você faz a partir de março. Mas e as aulas que já tiveram? Vão estar lá todas gravadas. Okay? Então, essencialmente, é isso. Pedir para a Giovana colocar aí também o Alberto, para a gente poder olhar as perguntas e as dúvidas e fazer os esclarecimentos. Tá aí, Alberto? Obrigado, pessoal. Estou vendo que já está tendo algumas interações aqui. Eu vou começar aqui por uma interação aqui do Daniel Costa Lima. Ele até fez uma pergunta: como a gestão de riscos pode contribuir para a gestão de contingência, gestão de continuidade, resiliência, né? Depois o Lira até chegou a comentar aqui que o Fernando e o Alberto vão responder sua pergunta, mas o livro que o Fernando indicou, Antifrágil, traz uma abordagem avançada que ultrapassa a resiliência, termo cunhado da engenharia de materiais, que tem forte relacionamento com o GCN, vale conferir. Então é isso, Lira. Daniel, realmente a gente tem essa preocupação dessa integração da gestão de riscos com o tema e disciplina da gestão de continuidade de negócios. Nós temos uma facilidade aqui no Brasil, por exemplo, no nosso comitê brasileiro da ABNT, que na ISO internacional são 2 comitês separados. Você tem o comitê TC 262, que cuida de gestão de riscos, e tem o outro comitê que cuida de gestão de continuidade de negócio, resiliência, segurança da sociedade. Né? Aqui no Brasil, que nós chamamos assim, somos o comitê espelho desse comitê técnico internacional, a gente juntou as 2 disciplinas, né? Porque a gente sabe que os temas são muito intrinsecados, né? Na verdade, você tem gestão de riscos, a ISO 22301, que inclusive é a norma de gestão de continuidade de negócio, ela utiliza aquele modelo que nós falamos de riscos e oportunidade. Então, a 22301 é uma norma de GCN que traz dentro dela a gestão de risco, né? Um dos processos, além do BIA, é o processo de análise de gestão de riscos. E, vice-versa, a gestão de riscos, ela tem um dos grandes riscos, dos objetivos, é a continuidade operacional, né? Exatamente esse conceito aí da sobrevivência das empresas, o risco emergente. Então, uma vez me fizeram essa pergunta num evento ao vivo, né? Se gestão de riscos está dentro de GCN ou GCN está dentro de gestão de riscos. Pensei e respondi. Lembra daquele ideograma chinês, o Yin e Yang, né? Um está dentro do outro, o outro está dentro do um. Então, essa é a resposta salomônica aí. Mas sim, então, realmente, gestão de riscos e GCN tem tudo a ver. Fernando, tem algumas outras perguntas aí também. O Daniel deixou outra questão sobre o avanço da IA associada à computação quântica pode trazer novos desafios à gestão de risco. Eu acho que se abordou de uma forma geral exatamente essa questão dos riscos emergentes, né? Usando, por exemplo, como pano de fundo o relatório de riscos do Fórum Econômico Mundial. E sim, a IA já ganhou destaque como um risco relevante de médio e longo prazo, né? E, sem dúvida, essa questão da computação quântica, né? Hoje em dia é um risco emergente, porque as pessoas se sentem seguras em utilizar chaves de criptografia para uso de senhas, a questão de Bitcoin e várias outras tecnologias. Porém, com o avanço da computação quântica, será que algum dia tudo isso que a gente utiliza hoje vai ficar obsoleto, porque a tecnologia quântica já vai ser suficiente para redefinir, vamos dizer assim, os novos níveis de segurança, né? Então, são riscos emergentes. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, Fernando, respondendo ao Daniel. Tá bom. Eu vou passar um pouquinho, né, sobre essa questão da computação quântica. Ela não está prevista ainda em regulamentação.
ela tem um impacto grande, né, inclusive em termos de segurança e criptografia, né, grande preocupação de usar IA mais computação quântica e que tornariam as criptografias atuais em algo assim simples de ser quebrado. Tem várias discussões em cima disso aí. E não existe regulamentação ainda. E acho que é um problema do futuro, mas não é um problema do presente, né, a curto prazo. O desafio, realmente, você fez também a pergunta sobre os SOCs, né? O SOC na integração das áreas multidisciplinares, ou seja, o SOC ele é mais focado em segurança. E um aspecto dentro dessa visão mais aberta é que, por mais que você tenha um SOC, se os seus usuários continuarem a fornecer senha, clicar em phishing, você tem uma disputa aí, realmente, que o SOC muitas vezes não consegue atuar. Então, você precisa ter uma visão mais completa, no que se refere à segurança da informação. Tratar a segurança de pessoas, segurança de tecnologia, segurança de processos, saber, né, ou seja, criar modelos. Existem organizações que falam, não, eu tenho um SOC, mas não tenho um segundo fator de autenticação, ou seja, ele já está intrinsecamente fragilizado, não tem um processo de monitoramento das pessoas, de compartilhamento de senha. A maior parte dos ataques que a gente vê hoje, eles são causados por falhas de pessoas. E então, muitas organizações tiveram investimentos gigantes em tecnologia da informação, em proteção de dados e em segurança da informação, porém, as pessoas falharam e aquelas mesmas organizações tiveram impactos gigantes, né? O Luiz Mourão, né, ele falou aqui para o Alberto, eu vou procurar dar uma resposta, ele fala sobre a questão do órgão de governança, né, o órgão mais vulnerável ao risco é o Conselho de Administração, o deliberativo, né? Um ponto que é importante com relação a isso, durante muito tempo eu dei aula sobre governança corporativa, e essa visão do Conselho de Administração, ele deve ser proativo ou ele deve aguardar? Primeiro ponto, né, a Bíblia da governança corporativa, que é a melhores práticas de governança corporativa do IBGC, eles falam que você precisa fazer governança corporativa baseado em gestão de riscos, tanto como inputs para você fazer a estratégia e determinar a estratégia, como também como inputs, né, do monitoramento, você monitora o risco e você recebe os alertas para dizer, porque você pode falar, o faturamento vai ser de X, o faturamento está vindo 80% de X, isso aí é um risco, e o Conselho de Administração é alertado com relação a isso. Eu tenho conversado, né, com o Alberto, com o Pós, que está até com a gente aqui, que o sonho seria, toda reunião começa com uma visão de gestão de riscos de uma área, de um projeto, de um departamento, de uma compra ou do próprio Conselho de Administração. Então, eu acho que dentro do modelo de governança, né, já está escrito, a gestão de risco é intrínseca ao modelo de governança. Mas tem um princípio, porque o risco ocorre na base da pirâmide, não no topo. Então, você tem que ter um processo top-down de determinar, eu preciso fazer gestão de riscos, e um processo bottom-up, no qual quem está na base da pirâmide comunica o risco com um método que permita a integração, e esse processo vai subindo até chegar. Então, é um modelo que não é um modelo de uma via. Ele desce em termos de orientação e sobe em termos de percepção. Mas vai ter o risco da tia do cafezinho e vai ter o risco da portaria, mas vai ter também o risco da minha fábrica, da minha linha de produção e do meu cliente. Legal, essas pessoas vão coletar, vão classificar o risco, vão levantar qual é o impacto, e esse impacto vai subindo, vai sendo classificado para você chegar e saber qual é o principal risco da organização. Então, eu vejo o top-down e realmente o bottom-up. É isso aí. Legal. Alberto, se alguém tem mais alguma Então, eu acho que até é interessante, pegando um pouco o gancho aí da pergunta do Daniel sobre o SOC, né? E aí também, agradecendo também a pergunta do Mourão. A gente tem uma visão, né, já que a gente está falando sobre tendências para 2026, né, que o conceito de SOC, né, que é o Security Operating Center, né, que é o Centro de Operação de Segurança, né, que é, na verdade, uma metáfora, né, o Costa Lima vem do mundo militar, né, conhece bem a questão do conceito de comando e controle, né? Então, nós trabalhamos muito tempo dentro dessa visão de centro integrado de comando e controle, e essa metáfora que está no SOC, como um comando e controle de segurança, a gente antevê essa possibilidade dentro de risco, né? Então, você talvez criar ali o ROC, né, o Risk Operating Center, né, onde a segunda linha de gestão de riscos, na verdade, monitora e acompanha toda a tomada de decisão baseada em risco, né? Lembrando sempre que o risco
tem o conceito do risk owner, né? O proprietário do risco não é o gestor de risco, e sim a própria área, o próprio processo, né? Mas nessa visão a gente já tem implementado algumas experiências interessantes de monitoramento de riscos dentro do que seria talvez aí o equivalente a um ROC, né? Ele não está monitorando a segurança, ele está monitorando os riscos, né? Com certeza os riscos de segurança eles estão contemplados, mas você tem muitos riscos que são os riscos dos processos, os riscos do dia a dia da operação, né? Então, nesse conceito aí, quem sabe aí o SOC evoluindo aí também, né, nessa tentativa de criar o ROC, né, numa visão mais ampla, o Centro de Operação da Governança, né, nessa metáfora aí, pegando um gancho aí, ô Mourão, você até colocou essa ideia aí de que você tem tratado a auditoria interna como assurance, segurança. Exatamente, essa visão do Gartner, ela traz exatamente essa ideia da assurance, né, ou a garantia. Porque o que a auditoria interna faz, a auditoria muitas vezes de terceiro também faz, né? Nós acabamos de passar na módulo agora de uma auditoria de certificação da nossa ISO 27001 e da ISO 27701. Então, foi um terceiro, né, que é a QMS, agradecer aí a parceria com a QMS, que auditou a módulo mais uma vez e certificou, recertificou a módulo na 27001 e 27001. O que é exatamente essa certificação de uma auditoria, né? É a garantia que um terceiro avaliou os nossos controles, avaliou os nossos processos, avaliou os nossos procedimentos, todas as nossas práticas, e assinou embaixo que, de acordo com essas práticas, não é que a módulo está 100% seguro, é que nós seguimos todas as regras, as práticas, as recomendações, as diretrizes, os requisitos da 27001 e da 27701, né? A gente pode extrapolar isso para o dia a dia de qualquer organização, né? Então, o que as empresas precisam hoje, sim, é esse GRC Assurance, né? Essa garantia da governança, garantia da gestão de riscos, garantia do compliance, né? Já que a gente falou bastante aqui sobre as questões regulatórias. E só para fechar, né? A gente está bastante envolvido em alguns projetos. A Módulo tem um software hoje de automatização de gestão de risco corporativo, né? O nosso ERM, nosso Enterprise Risk Manager, e cada vez mais a gente tem participado em editais, em licitações, em bids, em concorrências, onde o edital ele exige um sistema integrado de gestão corporativa, que é o nosso ERM, integrado com o módulo de auditoria. Então, vários dos nossos clientes utilizam uma visão completa de GRC, onde você tem a garantia, a certificação, onde você tem o módulo de gestão de riscos, o módulo de controles internos, o módulo de compliance, o módulo de ocorrência, o módulo de auditoria, o módulo de governança, e tudo isso compartilhando uma estrutura única, né? Por exemplo, a cadeia de valor da organização, que são todos os processos, né? O organograma da organização, a lista de funcionários e de colaboradores e de grupos, né? A gente trabalha muito no conceito do controle de acesso need to know, né? E organizado por grupo, até porque uma pessoa numa determinada posição numa empresa, quando ela muda de área, ela muda também as suas credenciais de acesso. Então, essa visão é interessante, Mourão, porque realmente, sim, a auditoria ela tem esse compromisso, né, de validar e avaliar a eficácia dos controles, e a gente costuma dizer na moda que tudo é controle. Tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, de uma certa forma, é um controle. Fazendo referência a ISO, né, um controle para ISO é aquilo que trata um risco. Ou porque é um controle que vai evitar uma ameaça, evitar um perigo, ou é um controle que vai nos aproximar de uma oportunidade, alguma coisa que vai trazer benefício. Então, sim, eu acho que bacana o comentário aí. Obrigado aí pelas perguntas aí, Mourão. Não sei se tem outras perguntas, Fernando. Você pode dar uma olhada aí para responder? Tá. Não, acho que concluiu com essa aí, Alberto. Então é isso. É isso, pessoal. Olha só, muito obrigado. Aí nós estamos nos aproximando aí para o nosso horário. Essa live, então, como a gente falou desde logo no início, né? A gente fez questão de sempre, como sempre, né? Eu acho que já é o 4º ou 5º ano seguido, que no final do ano a gente encerra o ano da módulo, trazendo uma visão, a nossa perspectiva do que vem por aí. De novo, não é uma bola de cristal, né? A gente está trabalhando aí com tendências, a gente está trabalhando com estatística, né? Aquilo que é mais provável acontecer. A gente sabe que tem coisa que, evidentemente, vai acontecer, todo esse impacto de ar dentro das organizações, todo esse impacto regulatório, onde as regulações
regulamentações só vão aumentar. Todo esse impacto de gestão de risco, que é uma competência que cada um precisa, o auditor precisa, a pessoa de compliance precisa, o controle interno precisa, e o que a gente fez dentro da Risk School é exatamente isso. Eu tenho essa oportunidade no Comitê Nacional da ABNT, a gente tem 800 organizações de vários tamanhos, de vários setores, compartilhando experiências, e também os profissionais dessas empresas. Tem gente da Petrobras na área de projeto, tem gente da área de TI, tem gente na área fim da Petrobras, que lida com a parte de meio ambiente, tem gente da área de conformidade. Então, a nossa ideia é que a gente aprende muito, né? A ISO 31010, que é uma das normas da série ISO 31000, é norma sobre técnicas e métodos de avaliação de risco. São 42 técnicas e métodos de avaliação de risco. E muitas dessas áreas, né, a área de confiabilidade, por exemplo, trabalha muito com determinadas técnicas, a área de seguros trabalha com outras técnicas. Então, o que a gente pretende, dentro de uma coordenação técnica da Risk School para 2026, como antecipado pelo Fernando Neri, né, é que a gente tenha, sim, uma abrangência bem ampla em relação aos temas que a gente vai estar abordando. Toda semana nós vamos ter alguma atividade da Risk School, seja uma live, seja uma mentoria, seja um workshop prático, né? E mesmo que alguns desses temas não tenham ligação direta com o dia a dia da sua função ou da sua atividade, a nossa ideia é que a gente aprende muito com essas outras experiências, né? Então, o uso do dia a dia na área de TI ou na área de segurança nos ajuda e contribui para uma área de controle, uma área fim, uma área de logística, né? Cadeia de suprimento hoje é uma grande preocupação, gestão de terceiros. Então, como diria naquela série Dark, né? Está tudo conectado, né? E o relatório do Fórum Econômico Mundial, ele reforça muito sempre essa ideia de que a interconexão dos riscos, né? Um verdadeiro efeito borboleta, de que a causa de um risco, muita vezes é de outro risco, né? E tudo está interligado. Então, pessoal, eu vou fechar desejando, então, mais uma vez, boas festas, Feliz Natal, ótimo 2026. A gente se vê de novo, provavelmente em janeiro, assim que o Fórum Econômico Mundial liberar o novo relatório de 2026, a gente vai estar correndo, fazendo uma live aí para atualizando vocês aí, ou dentro da Risk School, a gente já vai estar abordando esse tema de como é que as empresas, as organizações podem aproveitar na prática, colocar na prática, no seu dia a dia, todo esse conjunto de informação, técnica, método e discussões que vem por aí. Então, pessoal, muito obrigado. Fernando, se você quiser encerrar agora. Bom, pessoal, é isso. Desejam aí um Feliz Natal, uma boa virada de ano, que 2026 seja ótimo aí para todos vocês, todas as famílias, e estaremos aí o tempo todo atuando pela gestão de riscos. Muito obrigado a todos e até uma próxima vez. Boas festas para todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Um grande abraço.